Boa noite. Boa noite. Vocês me escutam? Sim. Olha só como vocês são educados. Bom, como o tema hoje é voltado à educação, começamos bem. Todos querendo trabalhar a minha pessoa com gentileza. E como é bom ser gentil. Como é bom podermos, junto ao outro, estendermos a mão, ou o pé, ou os ouvidos, ou a boca, ou os ombros, ou, quiçá, o coração, para oferecermos o que há de melhor em nós. E todos nós possuímos algo que é melhor. Temos transitado pelo planeta por muito tempo. E ainda que tenhamos partes não educadas, todos nós temos já algo que se educou. E por este viés, podemos perceber que cada um de nós é único e, consequentemente, aquele que traz em si um potencial divino para auxiliar o mundo a ser melhor. Neste sentido, quando pensamos sobre educação espírita, evidentemente que a partir do discutido até então, vamos observar que todos nós temos facilidade para tal feito, não é mesmo? Necessitando talvez de um pouco de boa vontade e de esforço, evidentemente, porque muitas vezes isto não é natural. Ainda trazemos certos ranços, ranhuras, que pelo viés psicológico podemos falar dos pais e mães que nos trouxeram algumas questões, enfim, mas não podemos nos esquecer, enquanto espíritos milenares, que isto vem de muito mais tempo. Nossos perseguidores, tanto quanto nós, perseguidores, estamos há muito tempo nos confrontando e procurando por isto nos lapidar. E qual a melhor forma de se lapidar se não nos esmerilharmos junto com os problemas e com as dores que o outro pode nos promover? Porque sabemos como dói quando alguém aparece em nosso caminho e nos convida a ser gentil, mas trabalhando intensamente de modo oposto à gentileza. Muitos casados sabem disso. Depois de um tempo, o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, a estrela já não é mais uma estrela. Você que é uma tonta porque nunca viu a estrela, dizia meu pai. E era engraçadinho vê-lo falar isso, porque ele sempre repetia com muita ingenuidade, mas não sabia a verdade que trazia nesta fala ingênua. O Espiritismo vem nos convidar a trabalhar pela gentilidade, pela docilidade, pela condição nossa de sermos melhores. Não é intrusivo. Expõe.
criamos afinidade com isto ou aquilo, nos dirigimos a isto ou aquilo. Não me apetece, porque eu não sou assim, tudo bem. Continue pelo seu caminho, sendo chato, sendo aquele que se torna obstáculo. Mas olha que bom o Espiritismo que veio trazer o cristianismo revivido, ou redimido. Por quê? Porque ele mostra que nós, mesmo chatos, somos aqueles que vão se tornar instrumentos de lapidação a alguém. O Espiritismo é claro. Não trabalha no maravilhoso, nem no sobrenatural. Meu Deus! Surge o problema. Como educarmos-nos dentro do Espiritismo se os dois pilares são de abstração total? Crer em Deus e na pluralidade das existências. Até então, dentro da nossa realidade, são inferências, são teorias. Ah, mas o Chico comprovou. Cadê outro para substituí-lo? O Chico era um paranormal, era alguém estranho, enfim, né? Não é assim que muitos dizem? Vejam que o Espiritismo muitas vezes deu uma baixada, porque não se encontra um ato de fé e de trabalho assíduo, constante, como o Chico se apresentava. Mas aí levanta-se um outro ponto. Nós íamos em busca da crença em Deus e na pluralidade das existências por causa dos fenômenos. E o nômeno, como Kant propõe, aquilo que nos é estimulado intuitivamente para que possamos de nós, a priori, retirarmos a fim de olharmos e transformarmos. Percebemos que nós precisamos olhar com mais calma e paciência aquilo que nos é revelado, tanto no que diz respeito ao fenômeno que nos estimula, nos instiga muitas vezes, quanto àquilo que nos é, vamos dizer, tocado, para que a partir do que sentimos, vamos em relação ao divino que é em nós. Porque o divino que é em nós é o a priori. É o que nós não conseguimos ainda identificar e justificar. Mas evidentemente que isto não se faz como um problema inacessível. Porque se nós conseguirmos, passo a passo, percebermos pelo momento a momento qual é a lição que a vida está nos expondo, poderemos não generalizar e começar a trabalhar esta abstração do que existe de divino em nós e por nós transformarmos, oferecermos, propagarmos, a fim de que a gente se alimente. Educação espírita é um convite que Emmanuel, em seu livro Emmanuel, de 1938, logo ali, quase 100 anos, vai nos dizer sobre a questão da importância de que todas as transformações é formar o espírito genuinamente cristão. Não espírito, olha o que ele diz. Cristão. E faz todo sentido. Se nós já ouvimos que o espiritismo é o cristianismo revivido, então é cristão. E evidentemente que vamos pelo caminho que temos condição, que é evidente, aquele que fala, o intelectual, é o mais próximo a nós.
Ainda que o sentimento seja, mas temos negado muito a ele aquilo que nos faça sentir. Mesmo os grandes pensadores, porque falo isto porque quando se fala sobre uma inferência importante, uma pergunta em relação a um problema, o que nos fez nos tocarmos a isto foi o sentimento. A mãe que está com câncer, o vizinho que não consegue socialmente se desenvolver, e aquilo nos toca, e a gente começa a lucubrar. Puxa, qual o problema disso? O que pode fazer com que isto melhore ou se encontre a condição de cura social, biológica? Mas surge por esse ser tocado. Ah, mas eu sou extremamente inteligente e competente para pensar, eu não vou perder tempo sentindo. Justo? Olha que maravilha. O próprio indivíduo está falando da responsabilidade que assumiu em atingir tal capacidade intelectual. E nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que para encontrarmos a condição de evoluirmos moralmente, primeiramente precisamos desenvolver intelectualmente. Por quê? Porque aí vamos descobrir a questão do bem e do mal. E vamos começar a articular as coisas. E vamos perceber que não é uma questão necessariamente de bem e de mal, porque o mal é um degrau para que a gente possa atingir a um bem maior. É necessário nós galgarmos, experimentar. O problema é a nossa crítica embasada em preconceito. E logo que descobrimos o que é melhor, menosprezamos aquilo que vivemos ontem. Ah, não, isso é horrível. Ah, mas você não estava vivendo assim ontem? Não, imagina, isso daí passou muito tempo, e agora eu sou luz. Mas você está falando de forma que você parece escuridão, não parece luz. Você não está trazendo esperança na tua fala? Você não está sendo generoso. Onde está a generosidade espírita cristã? Ah, mas eu sei tudo. Que bom, então está resolvido. Porque o mundo vai vir até você para você dizer, então, o que fazer? A sua vida está melhor, com certeza. E é geralmente uma pessoa tensa, mas sabe tudo. Será que este pensamento vai perdurar por 2.500 como o de Sócrates perdura até hoje? Só sei que nada sei. Porque este pensamento sei tudo vem de um estado de orgulho. Uma das chagas que Emmanuel nos pede pensar para que a gente possa transformar. E como ele disse, transformar é formar o espírito genuinamente cristão. Se sabe de Jesus entre os apóstolos, ah, você, João, é muito irritadinho, de vez em quando você é um trovão. Não. Ah, Pedro, você também é irritado, briga com todo mundo. Não. Você também, você, Iscariote, vai me trair. Não, nem pensar. Se sabe disso? O que se sabe é de intensa generosidade. Porque ele sabia que ele não ia conseguir educar estes indivíduos. Eles teriam que se educar por eles mesmos. O que ele fez? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou amá-los. Olha o exemplo. Se isto apetecer a vocês, sigam-me. Seguiram, porque de algum modo os tocou. Mas a transformação no meio de enxofre, não é verdade? Ela vem passo a passo. Vem de modo homeopático, porque vem através do salvar. E o salvar aqui não fala sobre algo maravilhoso, mítico ou sobrenatural. Vem de salvos, raiz do latim, que diz íntegro, saúde, salvo. Porém,
quando falamos sobre educação espírita, nós todos temos que observar que temos que transitar por estas ou por estes conceitos abstratos, Deus e pluralidade das existências. Como nos manifestar junto à educação, propondo estes conceitos? Pela reencarnação. Ótimo! Você consegue dar uma comprovação disso também? Nós espíritas temos algo que pode fazer com que isto se torne realidade aos olhos e ouvidos dos nossos partícipes da caminhada. Um exemplo. Não tem outro jeito. Verdade. Por mais que nos tornemos intelectualizados, por mais que possamos nos encontrar em condições, como o Emmanuel diz, biologicamente dinamizados por este caldo de hormônios que temos, o que vai exatamente fazer com que nós possamos nos evangelizar é o exemplo. É a generosidade. É o que o Chico viveu por 92 anos. Que difícil, né? Ah, meu Deus! Mas não é para nós nos martirizarmos ou flagelarmos, nos digladiarmos, nos desesperarmos. Não! É para olharmos. E ao olhar, ver qual é a minha verdade. Isto é algo que nos fala de educação espírita. Será que estamos cônscios da verdade que existe em mim e que é em mim? Ou será que eu fico discutindo e discursando em cima de uma verdade que é o perfeito? Que eu nem sei o que é, porque é uma discussão polêmica, né? Perfeição. Até hoje nenhum grande filósofo conseguiu definir, assim como felicidade, amor, porque são muito abstratos e estão diretamente ligados à compreensão do que é Deus. E se nós, como espíritas, na questão primeira do Livro dos Espíritos, vamos entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós, como espíritos, somos essa inteligência, esse princípio de inteligência universal, opa, então nós temos toda a potencialidade para podermos apresentá-lo. Como? Através de nossa inteligência que nos exemplifica. Evidentemente que se eu exemplifico o carrancudo, aquele pretensioso, aquele de mau humor, eu vou ver Deus como? Aquele que se ira? Aquele que pune? Mas se eu consigo ver alguém que sorri para mim, mesmo quando eu estou falhando por algum motivo, que me estende a mão para que eu possa ir por um caminho diferente, experimentar a vida diferente, eu vou ver Deus paciente, vou ver Deus amoroso e afetuoso. Se até os animais precisam do afeto, quem dirá de nós, que trazemos uma complexidade muito maior? E qualquer situação indesejada que nos frustra, os nossos hormônios, digamos assim, emocionalmente fazem com que nós explodamos. Como somos sensíveis e frágeis, não? E como nos dispersamos e nos distanciamos de Deus nestes momentos, que enquanto seres inteligentes podem muito bem exemplificá-lo. Mas cuidado, porque pode ser que estejamos demonstrando de uma forma
que nós pensemos X, mas estamos propagando Y. E esse Y vai bater na nossa porta. Indubitavelmente. Mas eu moro num condomínio, que bom para você. Você não trabalha com pessoas que vivem numa situação também de necessidade, e essas pessoas não podem, pelo teu exemplo, também se inspirarem em uma condição de verem Deus como alguém que pode levar vantagem. Não é assim que Emmanuel nos educa. Todo bem que fizeres será teu advogado em qualquer lugar que fores. Ah, mas o fulano de lá foi bom e morreu. Todos nós vamos morrer. Alguém aqui duvida da pluralidade das existências ou da reencarnação? Veja como nós nos propagamos quando tentamos nos justificar com a nossa inteligência. Verdade. E dentro da educação espírita, não entendemos que existe um planejamento? Se o Chico, que era aquele que adotava todas as famílias no sentido de auxiliar financeiramente, sem o ter, porque ele pegava do rico e dava ao pobre, né? Ele era o nosso Robin Hood. O que ele fazia? De repente, num dia à noite, ele é abordado por 2 ladrões com uma arma na mão. E Pedro Leopoldo, gente, podem imaginar isso? No início do século passado já existia. Não é algo atual. Mas quando descobrem que era o Chico, que ele trabalhava pelo exemplo em auxiliar o próximo e trabalhar a sua inteligência representando Deus encarnado, não toquem nele. Ele ajuda a família de tal fulano, não façamos mal. Chico, desculpa, toma aqui o dinheiro, pode ir. E o Chico era o Chico. Mas o Chico foi abordado várias vezes, inclusive por grandes pensadores, de forma atrevida. De forma atrevida, quando digo, é por irem à casa dele para proporem discussão, não para serem gentis, mas para mostrarem que ele estava errado e que aquele ser que ia até a casa dele, o que já é um grande desrespeito, você ir até a casa de alguém, desrespeitar esse alguém. Onde está a inteligência desse indivíduo? Existe desenvolvimento intelectual, conhecimento, mas e a inteligência? E Deus nele? E Chico, certa feita, um senhor de alta patente no Rio de Janeiro, já reformado, que eu conheci em certo momento, fiquei sabendo que ele mesmo foi até o Chico. Indo até o Chico, ele então diz: Chico, você não vai continuar a obra do Humberto de Campos? Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Não sei, meu irmão. São os espíritos que decidem. Ah, Chico, mas isto já ficou para trás. As informações que você traz são informações históricas, mas já arcaicas, velhas. A gente precisa de informações mais novas. Coisas estão acontecendo e aconteceram recentemente. Que bom! E sempre com o tom autoritário de qualquer ser que foi educado para ter disciplina. Porém, o Chico então diz assim: fulana de tal, não vou citar nome, que trabalhava com ele, você está vendo quem aqui? Ah, é o senhor Humberto. Senhor Humberto? Que Humberto que você está vendo?
Ah, não sei, é um senhor assim assado, ele se chama Humberto, eu conheço ele como Humberto. Aí o Chico diz, é o nosso irmão Humberto de Campos. E aí ele diz, então, você não vai fazer o trabalho, Chico? Já que ele está aqui, não dá para conversarmos sobre isto? E o Chico diz, ele está dizendo para você se preparar para que você possa ser o instrumento dele e fazer o próximo livro. Aí a porca torce o rabo. Nós somos assim, atrevidos. Isso não nos mostra algo parecido com aquilo que nós vivíamos quando éramos crianças? Infantis? E o que nos coloca neste lugar? Algo interessante, porque nós somos movidos por aquilo que nos estimula. Então, nós temos olhado para essa verdade e percebido se isto que nos estimula e que nos coloca nesse lugar infantil é algo que pode se manter porque é sadio e não diz respeito ao próximo, ou é algo que nos pede para que sejamos salvos, nos tornemos íntegros e nos volvemos a uma condição mais inteligente, fazendo parte do que é divino em nós. Talvez por isso o Chico sempre dizia, ah, meu filho, a besta do Apocalipse é o homem. Porque nós temos dificuldade de colocar a nossa inteligência em movimento para desdobrarmos-nos e apresentarmos o divino. Nós insistimos em nos manter na escuridão. Porque eu sei. Porque eu posso. Porque se não for assim, não vai ser, então, de jeito nenhum. Ai, que lindo quando nosso querido Emmanuel, em Justiça Divina, nos traz uma mensagem, como sempre, curta, mas direta, objetiva, chamada Na Escola da Vida, dizendo que Deus providenciará o reajuste através da reencarnação, o que é a escola na vida. Educação espírita não é algo dentro dos conformes convencionais pedagógicos que nos trará muita, digamos, clareza ou objetividade para ser expressada dentro da parte intelectual. Estamos entendendo muito mais o Espiritismo. Kardec sabe da importância do desenvolvimento intelectual em nós, mas, como já vimos, com o intuito de nos educar à prática, à ação, por isso talvez ele tenha colocado como axioma, fora da caridade não há salvação, e não fora da intelectualidade não há salvação. E escreveu muito, hein? Seria fácil para ele colocar isto, não seria? E tudo isto para revelar a ele mesmo, junto com os seus amigos de escola, evidentemente, que a caridade é um ato que nos coloca na busca de nós mesmos. E uma vez nos encontrando, não tem como nós não atingirmos a nossa inteligência. E uma vez nos percebendo com verdade sobre a nossa inteligência, não há como nós, em algum momento, falarmos, não quero brincar mais disso. Quero mudar minhas atitudes e buscar ações que condiga com esta verdade toda que eu trago em mim. Todo esse conhecimento, esse cabedal, muitas vezes de PhD, que fazem maravilha,
porque se especificam e trabalham em algo que é objetivo, importante para com a nossa melhoria biológica e quizá também emocional. Porém, Deus está mais interessado em cada um de nós. E cada um de nós fala de mim a mim mesmo. Veja, quando estamos aqui para falar de educação espírita, não podemos negar que negamos aos momentos prazerosos, nos renunciamos à família, nos colocamos aqui de uma forma a percebermos-nos abraçados, inseridos numa causa que nos pede a um entendimento de algo, mas mais do que ao entendimento, é o que isto pode nos trazer enquanto sentimento. Não lemos aqui sobre a lei de amor, não lemos que começamos com interesse intuitivo, depois sensorial e depois do sentimento, que está num estágio mais nobre. Lázaro não nos traz esta mensagem maravilhosa através deste curto trecho lido. Deve existir uma importância para que, enquanto espírita cristão, nos atentemos ao amor, pelo que nós podemos vivê-lo, que é aquilo que nos traz enquanto sentido. Quantos de nós amamos aqui? Seja desde nossa mãe, de nosso filho, a casa e o carro do ano. Isto é amor também. São manifestações em níveis diferentes, cada qual buscando por afinidades, frequências. E isto não é algo que se força, é algo que diz naturalmente. E a partir deste naturalmente percebido, com nossa inteligência, aí nos esforçarmos. Porque quando pensamos em força, imediatamente olhamos e ouvimos relacionado àquilo que vem de fora e nos coloca no pelourinho. Mas quando nos esforçamos, é um compromisso que nos damos a partir de nossa própria responsabilidade inteligente, voltado ao que temos até então apreendido. Cada um de nós. Educação espírita. Poderíamos perceber que em base nos fala sobre fé. Por que fé? Como nos renunciamos? Como vamos em busca de educação sobre o Espiritismo? Como falamos sobre a pluralidade das existências e reencarnação sem fé? E fé é ação. Se todos nós aqui estamos engajados dentro da procura do entendimento sobre educação espírita, vamos perceber que mais do que pela intelectualidade, é pelo quanto estamos envolvidos com ações práticas que nos estimulam o sentimento do amor. O bem, o mal, passamos a perceber que é uma energia
militarizada pela nossa cultura, decupada, cindida. Mas é parâmetro. Nossa compreensão é em parte. Mas lembremos que mesmo sendo em parte, a educação espírita nos aprende a sermos generosos, a fim de não menosprezarmos aquilo que já foi vivido por nós, porque alguém ao nosso lado pode estar vivendo isto que nós já vivemos. E que, por nosso próprio esforço, evoluindo, poderemos auxiliar, escutando, amando, respeitando o momento em que aquele indivíduo está, que nós poderemos já ter passado. Isto é ser gentil, ser dócil, ser generoso. E isto é o que o espírita cristão entende por bem. Se olharmos para a vida do Chico, como nós já mencionamos alguns momentos, vamos observar que a maioria das pessoas que iam até ele iam no intuito de procurar desmascarar. Mas como desmascarar se não tem máscara? Ah, mas tem alguma coisa ali errada, porque ele é homossexual, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. E se for? E aí instigavam mais ainda quando os homossexuais ou travestis iam até ele procurar conversar com ele sobre a vida. E as pessoas ficavam com a pulga atrás da orelha. E aí Freud não diz que nós somos bissexuais? Não será a homossexualidade no machão que fazia com que isto acontecesse pelo olhar? E isso, quem falou foi a ciência, não foi o espiritismo. O que buscamos? Fizemos essa pergunta já a nós mesmos? O que buscamos quando buscamos a educação espírita? Ficar assim com os nossos amigos espirituais para tudo se abrir, tudo se resolver, para eu não ter doença, para eu ter uma vida financeira boa? Não, se você buscou o espiritismo para isso, é melhor você ir em alguma outra crença. O espiritismo não orienta isso. Pelo contrário, exemplo vivo foi o Chico, que viveu anos e anos a fins doente e sem dinheiro. E sempre ajudando as pessoas com dinheiro. Como assim? Jesus disse: busque primeiro a Deus e tudo mais que será dado. Jesus nunca nos mentiu. Educação espírita. Como assim? Você está falando de Jesus? Espiritismo. Cristianismo redivivo. Às vezes ficamos lucubrando e até chegamos a discussões sem saída, porque ficamos tanto enfurnados na intelectualidade que esquecemos o nosso mestre. Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Não, porque a ciência está dizendo sobre isso. Ótimo! Mas a ciência não veio a partir da permissão de Jesus, e Jesus há 2000 anos não agia cientificamente com isso ou com aquilo. Onde está Jesus? Sem coração, onde estará Jesus? Não se sabe que Jesus ficava fazendo chamada oral ou sabatina para ver o entendimento dos apóstolos, se eles tinham aprendido o que ele estava falando. Ele dialogava, ele conversava, ele se unia, ele narrava e ele escutava. Vamos ver.
E cada um narrava do seu jeito. E se sabe com mais propriedade que ele muito incentivava. Puxa, que coisa boa! E dentro do meu pobre entendimento, eu acredito que muitas vezes dizia, puxa, eu não tinha pensado nisso. A generosidade era tamanha. Porque como vamos educar alguém se nós mesmos ainda não conseguimos nos educar? Nós, quando temos problemas, nos flagelamos, nos chamamos de idiota, nos chamamos de burro, nos chamamos... Quem é que está chamando você disto, na verdade? Já pensando sobre isso? A quem queremos provar alguma coisa? Não precisa provar para Deus. Já de antemão podemos dizer isso. Já sabe de tudo, até aquilo que a gente ainda não sabe. Então não precisamos provar nada para Ele. Então a quem estamos buscando provar? A quem estamos querendo fazer provas? A educação espírita nos convida a buscarmos pela paciência, pelo ato dócil, gentil. E como o próprio Chico Xavier nos exemplificou, com toda aquela ignorância convencional, por ter estudado só até o 4º ano, se fez doutor no meio de doutores. Gratidão.